Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, te louvamos porque o teu filho mais uma vez está aqui para nos abençoar. Deus, tudo que o Senhor tem preparado para nós aqui esta noite, usa o teu filho, Pai, dentro da tua instrumentalidade. Ó Deus, que ele seja o teu instrumento abençoador aqui. Vai, Senhor amado, trabalhando os corações também. Vai preparando, Pai, deixa as mentes, os ouvidos aguçados ao que o Senhor tem a tratar com o teu povo aqui esta noite. Curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, ó Pai. Nós queremos na tua manifestação. Por isso, ó Pai, usa o teu filho como tua ferramenta de bênçãos aqui esta noite. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu estou muito alegre, porque estou convosco na presença de Deus. E eu confesso que a minha alegria neste culto, ela está bem mais ampliada. Por tudo que eu já ouvi, testemunhos belíssimos, palavras fiéis, palavras que foram extraídas do mais puro sentimento do cristão autêntico. E eu fui deveras abençoado por Deus. Quem já foi abençoado por Deus desta noite? Os louvores maravilhosos, e isto realmente nos dá o prazer de continuarmos nesta caminhada vitoriosa na presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E eu vos pergunto, que nome é este? Adoce a boca, que nome é este? Jesus é o nome que salva. Então aplauda o nome de Jesus uma vez mais desta noite. Glória a Deus. Podeis assentarem-se. Muito obrigado pelo carinho. Queridos irmãos, ouvintes atentos da imutável e transformadora palavra de Deus, esta salvação maravilhosa que ora desfrutamos da parte de Deus, salvação regozijante, salvação transbordante, salvação inigualável, salvação incomparável, salvação que nos faz chorar, salvação que nos faz sorrir, ela foi muito bem ilustrada no passado. Aliás, é bom que se diga nesta noite oportuna que o Velho Testamento serviu como sombra para o Novo Testamento. Tudo que lá se registra aponta com certeza para uma realidade que deve ser inserida nas páginas neotestamentárias. E com a salvação não foi diferente. A salvação que eu desfruto, a salvação que tu desfrutas, a salvação que nós desfrutamos da parte de Deus, ela foi muito bem ilustrada, tipificada e simbolizada no passado. Eu chamo a vossa preciosíssima atenção nesta noite para o importantíssimo livro de Juízes, um dos livros históricos do Velho Testamento. O livro de Juízes nos revela os primeiros 300 anos da nação de Israel na terra da promessa. É o período negro da história do povo hebreu. É um período de fluxos e refluxos, de altos e baixos. E nos capítulos 11 e 12 do referido livro, nós encontramos a salvação de hoje muito bem ilustrada. Nos diz a Bíblia que um homem chamado Jefité era valente e valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefité.
A palavra de Deus nos diz que os meio-irmãos de Jefté, quando cresceram, expulsaram de sua própria casa e disseram-lhe: não herdarás na casa de nosso pai, porque tu és filho de uma outra mulher. E Jefté foi expulso de sua própria casa, e expulso também de sua própria cidade chamada Mispá, e partiu para Tobi, a oriente do rio Jordão, onde diz a Bíblia: homens levianos juntaram-se a ele e saíam com ele. Ele criou uma confraria dos rejeitados naquela época. No interregno de sua saída e do seu retorno, Deus desnudou o seu braço e agiu em favor de Jefté. Meus amados irmãos, ocorreu uma disputa entre os amonitas e os filhos de Israel, por conta de uma divisa de terras, uma disputa fronteiriça, e esta disputa praticamente acirrou os ânimos, e os anciãos de Gileade estavam preocupados, porque a nação de Israel precisava de um homem que pudesse dar a todos uma voz de comando, e levar os filhos de Israel a uma consagradora vitória contra os filhos de Amon. Foi então que os anciãos decidiram: vamos atrás daquele que foi expulso de sua casa e de sua própria cidade. Ele se chama Jefté. E humildemente chegaram em Tobi, a oriente do Jordão, e lá os anciãos encontraram-se com Jefté. E quando os anciãos encontraram-se com ele, disseram-lhe: retorne, porque precisamos de ti. Jefté contra-argumentou, dizendo-lhes: quando meus irmãos expulsaram-me da minha própria casa, vocês nada fizeram para que isto não acontecesse, e agora me pedem para que eu retorne. Eles disseram-lhe: tu não voltarás como cauda, mas voltarás como cabeça. Tu voltarás para ser o maioral de todos os gileaditas. E assim Jefté foi convencido em voltar, e Deus glorificou o seu nome na vida daquele homem, que voltou triunfantemente depois de ter sido deveras humilhado. A primeira lição que eu colho nesta noite é que Deus age em nosso favor. Se você foi humilhado no trabalho, se você foi humilhado nas relações sociais, se você foi humilhado no ministério, se você foi humilhado por um vizinho, se você foi humilhado em qualquer esfera, acredite, o teu tempo de vitória chegará. Deus vai mudar o teu quadro, virar o teu cativeiro, e tu voltarás exaltado. Quem crê nisso, aplauda o Senhor comigo nesta noite. Quando ele voltou, ele se inteirou do problema que pairava sobre os filhos de Israel. E então Jefté convocou 2 mensageiros e os orientou a irem até o rei de Amon, propondo um acordo, porque ele queria resolver o problema dentro do parâmetro da diplomacia. Os mensageiros chegaram até o rei de Amon. Este, com muita insistência, os recebeu. No entanto, não quis acordo diplomático. Ele disse: eu quero é guerra. Então os mensageiros voltaram e disseram a Jefté: olha, o rei de Amon não quer diplomacia, não quer acordo algum, ao contrário, ele quer guerra. Então Jefté começou a se preparar. Ele preparou um grandioso exército, e logo quando foi partir para a guerra, ele, não confiando apenas na sua habilidade, como homem que estava sempre manuseando uma espada cortante, ele, confiando sim em Deus, levantou seus olhos aos céus e voltou um voto ao Senhor e disse: ó Deus, se eu voltar em paz para minha casa, se eu voltar vitorioso e triunfante da peleja contra os amonitas, aquilo que eu encontrar saindo da porta da minha casa, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. A confiança de Jefté estava depositado no braço de Jeová, que é o braço da vitória, é o braço do milagre, é o braço da cura, é o braço da intervenção, é o braço da conquista daquele que confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
e ele partiu para a batalha, e Deus honrou a fé daquele homem, e Deus esteve com ele, e o braço desnudado de Jeová entrou em operação, e a vitória foi realmente concedida aos filhos de Israel. Depois da vitória, Jefité resolveu voltar para a sua própria cidade. Lá viam seus homens ladeando o seu grande líder, e quando eles aproximavam-se da cidade de Mispá, ele lembrou-se do voto que fizera a Deus, e lembrou-se realmente das suas próprias palavras, e quando chegou na porta da sua casa, para a surpresa de Jefité, quem lhe sai ao encontro? A sua própria filha, a sua única filha, e ela vê o pai, como costume daquela época, ela começa a dançar e a louvar a Deus, porque Deus esteve com seu pai, e com a nação de Israel, e Deus lhes deu uma grandiosa vitória. Segunda lição, precisamos agradecer a Deus pelas vitórias que alcançamos. Deus esteve contigo em 2011, Deus estará contigo em 2012, porque este é o ano da excelência. Agradeça a Deus por tudo, glorifique a Deus, porque maior é Deus sobre a tua vida, e o Senhor tem fantásticas vitórias ainda para te dar. Quando Jefité então se aproxima de sua casa, e a sua filha lhe sai ao encontro, com adufes, louvando a Deus, ele disse: filha minha, contrastando com a alegria dela, tu és a razão do meu abatimento, porque eu abri a minha boca e não posso voltar atrás. A garota crente disse-lhe: pai, como abriste a tua boca e fizeste um voto a Deus, cumpra tudo isto, tão somente permita que eu desça pelos montes por 2 meses e eu chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Jefité então disse-lhe: vá. E ela foi, e depois de 2 meses voltou para a sua casa, e Jefité cumpriu o voto que fizera a Deus. Há uma grande discussão teológica que paira sobre esse texto. Muitos acreditam que Jefité lançou a sua filha na fogueira, como se sacrificava Moloque naquela época. No entanto, eu, com convicção imorredora, gostaria de vos dizer nesta noite, neste afogueado púlpito, que eu não acredito que Jefité lançou a sua filha na fogueira, porque ele conhecia a lei de Israel, ele conhecia a palavra do Senhor. Em Levítico 18, 21 diz a Bíblia: não passarás os filhos de Israel pelo fogo, e Jefité não faria isto, porque seria uma afronta a Deus. Ora, então como é que ele cumpriu o seu voto a Deus? A sua filha não pôde se casar, ela foi separada perpetuamente ao Senhor, ela foi consagrada ao santuário nacional de Israel. Assim ele cumpriu o seu voto a Deus. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor. A calmaria reinava nos termos de Israel. Quando os efraimitas, descendentes de Efraim, chegaram até Jefité e disseram-lhe: tu fostes até a peleja contra os amonitas, mas não nos chamaste. Por esta causa atearemos fogo à tua casa e queimaremos tudo o que tu tens. Jefité contra-argumentou-lhes, dizendo-lhes: eu sim vos chamei, mas vocês se acovardaram e não juntaram-se a mim. No entanto, Deus foi maior e me deu a vitória sobre os filhos de Amon. Portanto, instaurou-se um segundo problema, uma segunda guerra, agora entre os descendentes de Efraim e os homens de Jefité, portanto, os gileaditas. Escute-me, os efraimitas ficaram no lado norte do rio Jordão, estrategicamente. O rio Jordão é o rio mais importante da Terra Santa. Ele nasce no sopé do Monte Hermon. Ele é formado por 4 afluentes: Bareite, Asbane, Ledã e Banias. Ele tem 252 quilômetros de extensão, tem de 1 a 5 metros de profundidade e de 11 a 60 metros de largura. Nos diz a Bíblia que os efraimitas ficaram do lado norte do rio Jordão, enquanto que Jefité e todos os gileaditas ficaram no lado sul do rio Jordão. Aparentemente os dois lados eram iguais, mas haviam diferenças radicais entre um lugar e outro, entre um espaço e outro, entre um lado e o outro. Escute-me, onde estavam os efraimitas, não havia fartura de alimentação. Em segundo lugar, o povo estava completamente desunido.
O povo não tinha uma voz de comando, faltava-lhes, portanto, um líder. E por último, havia a ausência da manifestação da glória do Senhor. O que é interessante é que tudo o que faltava no lado norte, superabundava no lado sul. Lá no lado sul, onde estava Jefté e os seus homens, nós podemos afirmar categoricamente que havia fartura de alimentação. O povo estava unido e tinha a voz de comando de um grande líder que era Jefté. E por último, a glória do Senhor ali se manifestava. Portanto, estabelecemos uma grande verdade neste quadro que visualizamos. Existiam dois lados: o lado ruim, o lado dos efraimitas; o lado bom, o lado dos gileaditas. Agora, ninguém quer ficar no lado ruim por toda a vida, a não ser que ele seja masoquista, que tenha prazer no seu próprio sofrimento. Os dias passaram-se e os efraimitas cansaram daquela situação angustiante, sufocante, desesperadora. Então alguém fez uma proposta aos descendentes de Efraim: o que é que vamos fazer? Continuaremos aqui para morrer? Ou vamos atravessar para o outro lado do Jordão, onde tudo que não há aqui superabunda? Então alguém contra-argumentou: como é que vamos atravessar o Jordão, se nós estamos em guerra? E Jefté sabe que somos homens de Efraim e não vai poupar as nossas vidas. Outra pessoa apresentou uma propositura: ora, vamos mudar o vestuário, vamos mudar a aparência e vamos confundir Jefté. Ele nem vai notar que nós somos homens de Efraim. Então fizeram uma busca no seu guarda-roupa, mudaram a indumentária, mudaram o vestuário e chegaram ali aos milhares às margens do Jordão. Eles então gritaram para Jefté, que estava do outro lado: ó Jefté, permita que atravessemos o rio Jordão, porque queremos juntarmos-nos a ti e aos teus homens. Jefté sabia que eles mentiam e então disse-lhes: mas vocês me parecem que são efraimitas e nós estamos em guerra, portanto eu não posso permitir que vocês atravessem o rio Jordão. Não, Jefté, disseram eles, olhe bem para nós, veja a nossa aparência, somos como você, homens de Gileade. Mentindo descaradamente. Mas Jefté tinha uma grande virtude: ele era um líder que utilizava todo o seu potencial de sabedoria para resolver problemas dramáticos. Então ele colocou os homens de Efraim sob a aplicabilidade do teste do nome que poderia salvá-los. Sabiamente, então, para desmascará-los, Jefté disse-lhes: vocês não são homens de Efraim? Então eu vou simplesmente estabelecer aqui um critério. Diga uma palavra que só eu e os meus homens sabemos pronunciá-la. Se vocês pronunciarem tal palavra corretamente, eu vou permitir que vocês atravessem o rio Jordão. Ora, Jefté, que palavra é esta? É um vocábulo pequeno que nós pronunciamos corretamente. Mas vocês não têm o que temer, porque vocês dizem que não são homens de Efraim, mas sim homens de Gileade. A palavra é Shibolete. Digam Shibolete e eu vou permitir que vocês atravessem o rio Jordão. Mas havia um problema: os efraimitas, por uma questão fonético-labial, não conseguiam expressar corretamente esta palavra. Era uma palavra peculiar, era própria dos gileaditas. Shibolete queria dizer rio cheio ou enchente. E os efraimitas chegaram às margens do rio Jordão. Vamos tentar nos situar nesse contexto. Dois lados: o lado ruim, o lado dos efraimitas; o lado bom, o lado dos gileaditas. No lado ruim faltava alimentação, no lado ruim o povo estava desunido, no lado ruim a glória de Deus não se manifestava. Poucos metros após aquele lugar, do outro lado do rio Jordão, havia um lugar fantástico, paradisíaco, um lugar onde a glória de Deus se manifestava. O povo estava unido e havia fartura de alimentação. O sonho de todos os efraimitas era deixar aquele lado ruim e inserirem-se naquele contexto de um lado bom, o lado melhor da vida.
Mas quando eles foram colocados sob a aplicabilidade do teste, que poderia mudar a sorte de todos eles, eles simplesmente erraram. Eles foram desmascarados. Lá vinha o primeiro efraimita, e dizia Jefté com a sua espada cortante: dize Shibolete. Mas o primeiro efraimita disse Sibolete, e morreu ao fio da espada. Lá vinha o segundo: dize pois Shibolete. E por mais que ele se esforçasse, com toda a emoção, com toda a garra, ele não conseguiu se expressar, e disse Sibolete. Lá veio o terceiro, dezenas, centenas e milhares. Naquele dia, diz a Bíblia, morreram às margens do rio Jordão 42 mil homens de Efraim, que não puderam passar do lado ruim para o lado bom, que não puderam atravessar o rio Jordão, porque não conheciam o nome que poderia mudar a sua sorte, o nome que poderia mudar a sua história, o nome que poderia fazê-los prósperos, felizes e triunfantes. Eles não conseguiram falar a palavra Shibolete. Eles se aproximaram da verdade, mas não conheciam a verdade absolutamente. Foi um drama. Eu posso imaginar as crianças pegando nas mãos dos pais, dizendo: pai, mãe, é uma palavra tão pequena, se esforce, porque caso contrário iremos morrer. Enquanto isso, as águas do Jordão estavam tingidas de sangue. As mães choravam, as crianças também, os velhos da mesma forma. 42 mil pessoas morreram, porque não conheciam o nome que poderia salvá-los. O nome era Shibolete, mas eles disseram Sibolete. Esta história, ela é bíblica, é óbvio. Ela não é falaciosa, ao contrário, ela é verdadeira. Ela é extraída dos oráculos de Deus, do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para a humanidade. E esta história nos revela muito bem a salvação que hoje desfrutamos da parte de Deus, muito bem aqui ilustrada. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu tenho bons 15 minutos para concluir. Os efraimitas estavam na parte norte do Rio Jordão. Eles representam os pecadores não regenerados. O que é que caracterizava o lado norte? Era o lado ruim. Como eu já tenho dito, faltava alimentação, o povo estava desunido e a glória de Deus lá não se manifestava. De igual modo, hoje nós temos dois lados no mundo, o lado ruim e o lado bom. E os pecadores não regenerados, a quem nós muito amamos e respeitamos, estão inseridos no lado ruim da vida, tal qual os efraimitas estavam no passado. Mas o que é que caracteriza o lado ruim da vida hoje? O lado ruim da vida é o lado das densas trevas do pecado. O lado ruim da vida é o lado das algemas que escravizam o ser humano. O lado ruim da vida é o lado da noite angustiante e interminável para o homem e para a mulher distanciado e distanciada de Deus. O lado ruim da vida é o lado da opressão demoníaca, é o lado da possessão satânica. O lado ruim da vida é o lado da distância da cruz de Cristo Jesus, que muda radicalmente a vida do homem na terra. O lado ruim da vida é o lado dos vícios escravizantes, é o lado do tabagismo, é o lado do alcoolismo, é o lado das jogatinas, é o lado da prostituição, é o lado da mentira, da falácia, do engodo. O lado ruim da vida é o lado da macumba, é o lado das coisas horrendas, tétricas e apavorantes. O lado ruim da vida é o lado daqueles que viraram as costas para Deus e abocanharam um prato apetitoso do pecado. Há um lado ruim na vida e milhares ou milhões de pessoas estão inseridas neste contexto e querem mudar, não aguentam mais esta situação, estão angustiadas, estão sufocadas, querem uma mudança e poderão ter esta mudança, necessitam de uma mudança e Deus lhes dá uma saída emergencial nesta noite. Os efraimitas tiveram a sua oportunidade, eles queriam mudar de lado, porque reconheceram que não podiam continuar onde eles estavam.
eu quero chamar-te à razão nesta noite. Você não pode continuar como está, meu amigo. Você ainda tem o seu emprego, você tem a sua empresa, você é um profissional liberal, você paga as suas contas religiosamente em dia, mas você não vai bem, você não dorme bem à noite, você não tem paz interior, você não tem alegria real, você vive num mundo feérico, mágico, imaginário, mas não há paz na tua casa. O diabo te escraviza, o diabo te surra, o diabo te humilha, o diabo colocou-se debaixo do seu chicote e te espanca diuturnamente. O teu lar está prestes a esboroar, a tua estrutura de vida está carcomida, deteriorada, eivada, você não aguenta mais. Há um grito que podemos ouvir nesta noite, que é formulado pelo teu espírito, que clama por libertação. Você não pode continuar nesta condição, você não pode continuar neste estágio, você não pode continuar neste lado, que é o lado ruim da vida. E eu quero dizer-te nesta noite, que eu vejo as algemas se quebrando, eu vejo Jesus entrando na tua vida, e mudando radicalmente a tua estrutura. Nesta noite, eu vejo o sangue do Calvário, aspergindo em direção ao teu coração, salpicando a tua vida, mudando o teu viver, e lhe dando libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é preciso desejar mudar, é preciso tomar uma atitude. Mas para onde eu vou, pastor? Levante a tua cabeça. O Jordão espiritual está na tua frente, mas do outro lado do Jordão, há um lado bom da vida. Nem tudo está perdido. Não apele para o suicídio, não entre às raias da loucura, porque existe um lado bom da vida. Mas qual é o lado bom da vida? O lado bom da vida é o lado dos salvos e remidos pelo sangue bendito e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. O lado bom da vida é o lado daqueles que têm a Bíblia como regra de fé, é o lado daqueles que têm o Pai como Senhor absoluto das suas vidas, que têm o Filho como seu Redentor e o Espírito Santo como seu Consolador. O lado bom da vida é o lado daqueles que têm os anjos que ministram em seu favor. O lado bom da vida é o lado daqueles que podem ser batizados com Espírito Santo e fogo. É o lado daqueles que recebem dons espirituais e dons ministeriais. O lado bom da vida é o lado daqueles que um dia viviam debaixo do chicote do diabo, mas viram o Senhor tirando-os do jugo imposto pelo diabo e colocando-os sob a tua proteção, sob a sua sombra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, você, nós estamos do lado bom da vida. Louvado seja Deus. Nós somos do Senhor, nós somos de Deus, nós estamos no melhor lugar. Aleluia. Você não aguenta mais esta situação. Você não pode continuar como está. E você pode fazer isto nesta noite, isto é, mudar de lado. Você pode reescrever a sua história. Um dia eu anulei todos os meus atos maus. Um dia eu deletei toda uma biografia manchada pelas máculas do pecado. E comecei a escrever uma nova história de fé, quando eu rompi com o mundo e abracei minha cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Você precisa fazer isto nesta noite. Em nome de Jesus eu faço um apelo à tua consciência. Reconheça, você precisa mudar de lado, não como um salto para uma mera religiosidade, mas eu falo de transformação, eu falo de novo nascimento, eu falo de uma metamorfose espiritual. Bendito seja Deus, e isto pode acontecer contigo hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Os efraimitas queriam mudar, e então Jefité colocou-os sob a aplicabilidade do teste do nome que poderia salvá-los. O nome era Shibolete, e eles disseram Sibolete. Erraram, não conheciam o nome que poderia mudar a sua história, que poderia lhes dar a garantia de uma mudança de lado, e morreram ao fio da espada de Jefité. Hoje Deus te coloca sob a aplicabilidade do teste do nome que salva. O nome que Deus emprega para salvar-te nesta noite não é mais Shibolete, isto ficou para o passado.
Hoje Deus estabeleceu, como lemos no início da nossa prédica, o único nome dado por Ele mesmo, o Senhor entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora eu quero te falar nesta noite, na força do Senhor, na unção do Espírito de Deus, este nome que pode mudar a tua vida, não é o nome de Buda, Confúcio ou Maomé. Este nome que pode mudar a tua vida, não é o nome de Satya Sai Baba, não é o nome de Masaharu Taniguchi, não é o nome de Shoko Asahara, não é o nome do Reverendo Mu, não é o nome de Israel. Este nome que muda a tua vida, não é o nome de Jim Jones, não é o nome de qualquer líder religioso camuflado no sincretismo religioso operante no mundo e que leva multidões para a perdição eterna. O nome que te salva hoje, que muda a tua vida, que transforma o teu viver, não é o nome de José Luiz de Jesus Miranda, não é o nome de Mãe de Iná, não é o nome de Paulo Pedro, não é o nome de João, não é o nome de Maria. O nome que te salva chama-se Jesus de Nazaré. Ele te perdoa, Ele te transforma, Ele te faz estar do outro lado. Adore o nome de Jesus. Só Ele pode salvar. Alguns anos atrás, aqui em Goiânia, eu pregava numa cruzada evangelística. E no último dia, ou seja, na última noite, nós tínhamos uma grande multidão. Isso se deu na periferia da nossa cidade, lugar de pessoas honradas. E quando eu ministrava a palavra do Senhor, uma jovem começou a correr em direção ao palanque. E ela vinha tentando esticar a sua saia. Ela vinha gritando desesperadamente. E ela dizia altissonantemente: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu interrompi a pregação naquela hora. Ela chegou à frente, dezenas de pessoas juntaram-se a ela, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Posteriormente eu soube que aquela jovem vendia o seu corpo para o mercado do sexo. Ela se prostituía, ela mercadejava sexo. Ela era amada por poucos e odiada por muitos naquele bairro. Mas ela quis mudar de lado. Ela disse: eu não aguento mais, eu não posso ficar como estou, eu vou morrer, eu sou uma perdida, e assim não poderei entrar no céu pelas portas. Ela desejou mudar. E naquela noite ela ouviu falar do nome que é sobre todos os nomes, o nome que salva, que perdoa e que transforma, Jesus Cristo, o Senhor. Então ela promoveu a travessia do Jordão espiritual. E quando recebeu a Cristo, a glória do Senhor ali se manifestou. Foi uma noite linda, memorável, marcante. 6 anos depois eu voltei a pregar naquele mesmo bairro. 6 anos depois eu voltei àquele lugar, não mais na praça pública, mas num templo evangélico. E eu ministrava num culto de ensino e eu vi uma jovem senhora assentada na primeira fila de cadeiras. E ela tinha 2 crianças ao seu lado. Havia um jovem senhor muito belo, simpático, ali junto a ela. Os 2 se entreolhavam, sorriam graciosamente. Havia uma ternura envolvendo aquela família. Quando o culto terminou, ela aproximou-se e perguntou-me: tu te lembras de mim, pastor? Eu disse: olha, eu conheço tantas pessoas, mas eu lamento, eu confesso, eu não me lembro de ti. Ela disse: eu sou aquela de 6 anos atrás, que vendia o meu corpo para o pecado, que vivia sorrado pelo diabo, pelo poder de Satanás, vivia debaixo do azorrague de Satã, numa vida terribilíssima. Mas numa cruzada evangelística, eu ouvi falar do nome que é sobre todos os nomes, e aceitei a Cristo como Salvador. Olhe para mim, pastor, disse ela, hoje eu sou a dirigente do círculo de oração da minha igreja, porque Jesus me transformou. Aplauda Jesus nesta noite. Se você puder, fique em pé. Pastor Eliezer de Jesus. De tanta coisa que
fazendo de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. Faça do seu cântico uma oração, cante junto. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Saia do seu lugar e venha entregar-se a Cristo Jesus nesta noite. Venha, como você estiver, amigo, nós te amamos, nós queremos o bem para a tua vida em todos os aspectos, principalmente que tu conheças a verdade que é Cristo Jesus. Moça, senhora, rapaz, meu senhor, em nome de Jesus, venham aqui, nós vamos orar por vós nesta noite. Recebam a Cristo como Salvador. Esta é uma noite de perdão, é uma noite de libertação. Chega de sofrer, Jesus te chama, venha, venha, Jesus te chama. Mas quando achei-me, venha, 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 saia do teu lugar, em nome de Jesus. Tenha fé, tenha fé, Cristo te espera. Me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Venha, Jesus te chama, venha. Ajude-nos, irmãos, convidem essas pessoas a virem à frente, a aceitarem Jesus como Salvador. Sinceramente, glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz. Eu espero por ti. Venha. A melhor coisa. Jesus te ama. Deixe o sofrimento para trás. Deixe as angústias para trás. Deixe uma trajetória de erros para trás. Inicie um novo ciclo de comunhão com Deus nesta noite. Rompa com o pecado, rompa com o mundo. Dê um único passo de fé nesta noite. Aceite a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém para Jesus. Há um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um adolescente, uma criança consciente que gostaria de mudar de lado, de deixar o lado ruim e mergulhar no mar de bênçãos do lado bom da vida. Venha, eu quero orar por você nesta noite. Eu te prometo em nome de Jesus que a tua vida vai ser transformada, modificada radicalmente nesta noite. Venha. Jesus, Jesus, Jesus espera por ti. Louvado seja Deus. Em aceitar Jesus. Eu quero perguntar se alguém que afastou-se da igreja, que servia a Deus com alegria, mas depois a sua fé arrefeceu-se. E se você está na letargia, na dormência, mas deseja algo novo na tua vida, venha, eu quero orar por ti nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser instrumento de bênçãos para a tua vida nesta noite. Se você deseja mudar de vida radicalmente, dê o primeiro passo nesta noite. Aproxima-te de Cristo, entrega-te a Jesus, confia nele e o mais ele fará por ti. Bendito seja Deus. Porque precisamos insistir com responsabilidade? Porque o diabo amarra as pessoas, o diabo aprisiona. Deus te abençoe, minha filha. E eu sei como isto ocorre. Este momento do apelo não é momento de ninguém sair da igreja. No momento do apelo é momento de guerra.
Nós estamos guerreando contra o poderio das trevas. É preciso amor pelas almas. É preciso que estejamos todos atentos, intercedendo para que vidas se rendam a Cristo. É o momento da seriedade mais íntima com Deus. Estas pessoas estão entre dois destinos: o céu ou o inferno. Bendito seja Deus. Estenda as mãos aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Eliezer de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas a ti. Recebe-as em teus braços de amor, bondade e misericórdia. Perdoai a sua culpabilidade. Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre esses corações. E que a nódoa do pecado caia por terra. E que haja um novo nascimento. A reconstrução de uma vida a Deus. Isto só acontece quando se aceita Cristo como Senhor e Salvador. A partir de hoje, Deus, estas pessoas mudam de lado. Deixam o lado ruim da escravidão imposta pelo diabo e passam a se inserir no lado bom, o lado do teu reino. Assim oramos agradecidos por essas vidas, pedindo que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, em nome de Jesus. Vamos cantar? A minha vida Jesus já transformou. Cante. Aleluia. E aperte a minha mão. Aperte a mão do seu irmão. Se tu Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. de todo Faça isso. coração, me mostre o teu sorriso e aperte a Mais uma minha vez. mão. Mais rápido. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz. Cumprimenta seu irmão aí, ó. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918
ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.